com a boca sangrando. Na porta da cozinha, do fundo do corredor, estava Lindenberg, que começou a atirar contra os policiais. Quer dizer, para a PM, as meninas já tinham sido baleadas antes da invasão. Puxa vida, doutor Jacó Pinheiro, diante dessa simulação que a gente mostrou aí, dessa descrição que é a versão da polícia, o senhor pode imaginar, até pelo fato do advogado ter abandonado esse caso, e toda aquela descrição que a gente já deu do perfil dele anterior ao crime, da invasão, sequestro, que era um rapaz trabalhador, qual é a avaliação que o senhor pode fazer desse rapaz, hein, psicológico? Bom, veja bem, é um rapaz de 22 anos. Em termos de faixa cronológica brasileira, ele está praticamente no final da adolescência. No contexto que as poucas informações nos instruem a respeito da vida dele, quer dizer, abandono por parte de pai, um rapaz de 19 anos que começa namorando uma menina de 12 anos. Veja que não é tão usual isso, não é tão frequente. Nesse ponto que o senhor está colocando, aliás, muitos telespectadores mandaram e-mails justamente chamando a atenção para esse detalhe. Como é que um namoro começa quando alguém tem 19 anos, no caso do rapaz, e a menina tem 12? Isso é normal? Não sei se a gente poderia falar em anormalidade, mas foge, pelo menos, a regra geral da psicologia do adolescente. Porque é comum que a menina de 12 anos ou o menino de 12 anos tenha uma intenção de desejo por um rapaz mais velho. Isso é frequente. É uma espécie, assim, de transferência que a mocinha faz em relação ao rapaz mais velho. Mas o inverso não é comum. É muito pouco frequente. O que a gente observa é que um rapaz de 19 anos considera uma menina de 12 anos, para usar a expressão popular, uma pivete. Não tem interesse nela, é uma criança. Então você veja que esse arranjo afetivo já começou de uma maneira estranha. E eu acho que essa é uma das lições. Esse episódio, na minha opinião, trágico, ele traz muitas lições. Desde a falta do exercício de inteligência na condução do processo, porque, claro, foi colocado aqui por todos vocês, as falhas são inúmeras. Então, desde a falta de um exercício de inteligência orgânico, até uma questão que é uma questão didática, de namoro. Quer dizer, como é que se entrega e se permite que paixões tão brutais dessa maneira? A menina já tinha falado em passar faca no pescoço, não é? Parece que tinha uma outra arma que era de propriedade da família, uma espingarda. Quer dizer, veja bem que nós estamos imersos numa cultura da agressividade, da violência. Esse cenário tem que ser mudado em termos sociais, em termos culturais. Doutor Jacó, a ausência paterna, ele disse que a mãe foi um pai e mãe para ele. Ele provavelmente nem conheceu o pai. Isso pode ter influenciado nesse tipo de comportamento agressivo? Profundamente. Quer dizer, se nós fizermos uma associação entre o abandono, seja através da saída, do divórcio, ou até da morte do pai, mas de qualquer maneira, o abandono dessa figura paterna, da entidade paterna, para um menino é muito importante. É um trauma sério. É claro que isso não justifica, porque às vezes as pessoas têm uma certa resistência à compreensão da fenomenologia psicológica. Não, mas o psicólogo tenta compreender, não significa justificar. Doutor, e se eu puder acrescentar mais alguns dados para o senhor, não sei se o senhor conhece esses dados, mas o nosso público às vezes não conhece, então eu vou repetir aqui o que a gente já informou durante a semana, porque o Lindenberg e essa menina Eloá, que começaram a namorar quando ele tinha 19 anos e ela tinha 12 anos, eles viveram praticamente 3 anos de namoro, e um namoro que tinha idas e vindas. Por 10 vezes aproximadamente, segundo testemunhas, segundo amigos em comum, eles chegaram a romper o namoro e depois voltaram, né? E a decisão final, de fato não querer mais namorar, foi da Eloá há cerca de um mês.
Nos dias que se passaram, ele abandonou o emprego, já me parece desde o dia 1º de outubro não ia mais ao trabalho, ele trabalhava numa empresa de transporte, uma transportadora, também no fim de semana fazia bico como entregador de pizzas, de moto, não é? Os amigos dele começaram a dizer que ele ficou depressivo, ficou triste, ficou chateado. Ele, até tem um amigo que conta que ele várias vezes voltou do apartamento lá onde ela mora, porque ele mora muito próximo dali, né? Era um conjunto habitacional, ele era vizinho daquele conjunto habitacional, tudo acontecia mais ou menos naquela mesma região, no mesmo bairro ali. E ele várias vezes foi até o apartamento para conversar com ela, mas voltou, tentou ligar para ela várias vezes, e em um dia apenas ele ligou 15 vezes no celular dela, segundo amigos contam, né? E ela não atendeu, ela foi indiferente com ele. Portanto, ela tinha uma decisão definitiva de não querer mais manter essa relação, esse namoro com o rapaz. E foi isso que o deixou transtornado. Ele não aceitava. Aí a gente volta naquela questão que foi abordada aqui, né, do amor e do poder. Ele perdeu, ele continuou amando a menina doentiamente, mas perdeu o poder sobre ela. Essa aparente indiferença que você coloca, né, essa posição que ela acabou tomando, provavelmente para uma figura fissurada, dilacerada, psicologicamente quebrada, como provavelmente era dele, fica insuportável. Quer dizer, não atender o telefone, isso é muito emblemático, é muito significativo. Tem uma simbologia séria essa questão de não atender, não cumprimentar, porque é como se o outro não existisse. Aí qual é a reação que ele acaba tomando? Você vai ter conhecimento do meu poder total. Quer dizer, diante da minha da realidade, da minha impotência, eu não tenho mais poder sobre você. Eu não consigo te seduzir. Dessa maneira, qual a minha resposta? Com a arma na mão, eu vou fazer absolutamente você tomar consciência da minha importância, do meu poder sobre você. E o traje do desenlace é esse. Inclusive, a lei prevê também a sedução de menores, a lei prevê os crimes também de estupro, atentado violento ao pudor, mas são casos que a própria vítima teria que prestar queixa, ou pelo menos a família, durante esse período que eles ficaram juntos, deveria procurar o conselho tutelar ou procurar a promotoria da infância para que isso fosse verificado. Agora, é claro que casos desse tipo é sempre importante o acompanhamento de profissionais da psicologia, da psicanalistas, profissionais que possam também atuar, conversar com os dois e também com a família para verificar qual o vínculo de afetividade que eles têm, quais os problemas de relacionamento, até para se evitar que nós tenhamos uma gravidade dela. Olha, situações como essa deixam marcas difíceis de esquecer, traumas que podem comprometer definitivamente o dia a dia da vítima. O sequestro das adolescentes de Santo André foi o caso mais longo de cárcere privado com negociação no estado de São Paulo. Paciência! Essa foi a principal tática da polícia para pôr fim ao sequestro da adolescente de 15 anos em Santo André, na Grande São Paulo. Foram 100 horas de negociação até o desfecho. Até hoje, o sequestro mais longo tinha sido registrado em Campinas, interior de São Paulo, em abril do ano passado. Uma família ficou 56 horas em poder dos assaltantes. Mãe e filhos foram libertados primeiro. Na ambulância, a emoção do reencontro do casal depois de horas de pânico. No mesmo ano, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, o presidiário em liberdade provisória manteve a ex-mulher refém por 37 horas. A vítima conseguiu fugir depois que o ex-marido dormiu. O rapaz se entregou e foi preso. Em novembro de 2007, o fim de um namoro terminou em tragédia na Praia Grande, litoral paulista. A atendente dessa farmácia ficou 12 horas sendo ameaçada pelo ex-namorado. O rapaz atirou nela e se matou. Ameaças, medo, pânico, risco à vida, que segundo especialistas podem mudar completamente o comportamento da vítima. E quanto mais tempo exposta a situações traumáticas, maiores podem ser os danos. Muitas vezes ela não consegue retomar coisas mínimas da vida, né? E aí os mais variados tipos de sintomas, né? Em termos de insônia, pesadelos, não conseguir dormir, ou seja, um terror constante, né? É uma situação muito crítica essa.
Para o doutor Guerra, que é especialista em segurança. Eu queria repetir essa pergunta que foi dita aí na matéria, se realmente, quanto mais tempo, como foi nesse caso, mais de 100 horas de sequestro, você tem mais riscos, coloca a vítima em risco e até o próprio sequestrador. Como funciona essa prática da polícia?